Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo novamente. Ficamos muito felizes que você está nos acompanhando, nos seguindo nas redes sociais. Também sigam nas redes sociais o nosso patrocinador, LCD Condomínios, todos os dias postando dicas sobre condomínios para vocês. Nossos apoiadores institucionais, Conase, Anacom, Condomínios pelo Mundo e SEX, Comunidade Experts em Condomínios. E a Comunidade Experts em Condomínios hoje nos trouxe o nosso convidado, que vamos falar hoje sobre mediação em condomínios. Você já fez alguma mediação no seu condomínio? Sabe para que serve uma mediação? O quanto vai trazer de benefícios a mediação dentro do seu condomínio? Hoje o nosso convidado é o Carlos Chiappetta, advogado, mediador, com uma vasta experiência no ramo da mediação. Vai nos trazer ensinamentos, vai nos contar casos, vai nos mostrar para que e o quão qualificado pode se tornar a sua gestão de condomínios quando aplicar uma mediação. Carlos, se apresenta, conta mais um pouquinho sobre a tua jornada dentro da mediação, entra no bate-papo com a gente para nós mostrarmos para o mundo dos condomínios a importância da mediação. Tudo bom, pessoal, colegas aqui na mesa, o pessoal que está nos acompanhando em casa, no trabalho, da área condominial, da área da mediação, ou aquele curioso também que quer conhecer mais sobre a questão condominial. Meu nome é Carlos Eduardo Chiappetta Roberto, eu sou mediador e advogado, trabalhei no judiciário durante 15 anos, eu tive um problema de saúde, tive câncer e resolvi repensar a minha vida e até que surgiu a mediação, que hoje eu atuo, hoje eu digo que eu sou mais mediador do que advogado. É algo que eu digo que é um estilo de vida, é algo importante para saber como a gente lidar com os conflitos do dia a dia, né? Não só condominial, como familiar, na empresa, em qualquer área. A mediação é importante, eu acredito pelo menos. Que bacana, que bacana. Pessoal, olá, sempre uma alegria poder estar aqui. A gente sempre vem para entrevistar e a gente aprende muito com quem está aqui, trazendo alguns insights. E esta vinda do Carlos aqui no nosso podcast era uma coisa que nós já havíamos desenhado há um certo tempo, porque a questão da mediação é algo que é uma cultura que se está tentando implementar. Ela já começou, na verdade, se a gente for parar para analisar. E o Brasil, a partir de 2015, com o novo Código de Processo Civil, ele vem com esta redação e essa tentativa de implementar esse espírito do conciliar, né, de evitar uma longa jornada processual, onde muitas vezes no final, ou lá no meio do caminho, mas depois de alguns anos, o resultado poderia ter sido alcançado lá no início. A gente sempre costuma dizer, e a nossa bagagem jurídica e no magistério também, é que muitas vezes o que acaba impedindo uma mediação, e essa já é uma pergunta que eu quero fazer para o Carlos aqui, ele vai responder depois, é como é que a gente consegue deixar de lado alguns sentimentos para que a gente possa avançar numa mediação, se existe um tempo, né, adequado para um determinado litígio ter êxito na mediação, ou daqui a pouco não tem uma regra, ou não tem uma estatística ainda sobre isso, mas a questão é que a mediação veio para ficar, né? E ela está se fazendo cada vez mais presente, e é muito bom nós termos advogados, termos profissionais como o Carlos, que se especializaram neste movimento, neste segmento da advocacia, para que a gente venha ter cada vez mais êxitos e principalmente orientações para os clientes quando buscam esse remédio, né, doutora Tati? Com certeza. Com certeza. Carlos, é um prazer te ter aqui com a gente para falar desse assunto tão importante e tão necessário para as comunidades condominiais. E como o nosso podcast tem por
por finalidade mudar, né, a realidade condominial, que é muito beligerante, que a gente adora falar a palavra difícil, né, como direito. Então, o nosso mundo condominial, ele é muito intolerante, beligerante, litigioso, né? Quando falam de advogado condominial, falam que esse aí gosta de treta. Quando eu falo que eu sou advogada condominial e adoro assembleia, porque tu gosta de barraco, né? E não é bem assim, né? E a mediação, ela já vem de muito tempo em outras áreas do direito, né? Tem câmaras, eu sei que a área tributária atua muito com mediação entre empresários, e nada mais justo de que trazer para o mercado condominial, que é uma espécie, né, de sociedade com a fração ideal e a cota societária. Então aí tem sempre as analogias de análise da lei entre uma e outra. Então, muito bem colocado para esses conflitos inúmeros que a gente tem no dia a dia condominial, nas comunidades condominiais e na nossa atuação diariamente. E acho importante, Carlos, trazer para nós, assim, causos, em condomínio é o que mais temos, né, doutores? Causos da sua atuação como mediador em condomínio, e expor para nós, assim, como que a gente consegue resolver de uma maneira bem mais simples quando é uma situação que a mediação vai ser preventiva, né? Porque eu sempre digo que a atuação do advogado e a atuação em condomínio, ela tem que ser preventiva. E a mediação é a melhor maneira preventiva que a gente pode ter, né, Carlos? Com certeza. Eu acho que, assim como em outras áreas, no condomínio, às vezes tem questões, tem conflitos que não podem aguardar mais ou menos a tramitação de um processo de 5 anos, né? Hoje nós temos em julho, segundo o dado divulgado ali pela Justiça em Números, 83 milhões de processos tramitando. Será que no ambiente condominial a gente não consegue resolver na base do diálogo, da conversa, procurando um consenso entre os envolvidos naquele conflito ali? Será que tudo nós temos que bater sempre à porta do judiciário? Porque nós temos uma cultura do litígio, que justiça se faz apenas no judiciário, batendo a porta do judiciário. Só que se fazer justiça, o judiciário é uma das portas, temos outras, como a mediação, a conciliação, a arbitragem, várias outras que podem também trazer esse resultado. E com a mediação não vai ser algo imposto, vai ser algo construído, vamos dizer assim, do zero pelos envolvidos naquele conflito. Então, uma chance de descumprimento, a gente não tem uma estatística, mas com certeza é menos de 10%, de 5% que vai descumprir aquilo ali, porque a parte, né, o mediando, que a gente chama, ajudou a construir uma solução. Então, não tem também qual o momento? O momento é o início do conflito, que o conflito pode começar com um olhar meio atravessado no condomínio ali, com barulho, né? A questão na garagem, nas áreas comuns, são vários assuntos e conflitos que podem surgir assim. Então, tudo no início é muito melhor. E a mediação também não vem para atrapalhar o trabalho do síndico e muito menos do advogado. Eles se complementam, né? São profissionais que um complementa o serviço do outro. Sabe, Carlos, que é uma coisa muito interessante que tu traz, porque eu além de formado em Direito, eu sou formado em História e sou um apaixonado por filmes. E a mediação é algo que, quando a gente vê aqueles filmes de guerra, antes dos batalhões entrarem, principalmente na Idade Média, dos filmes que retratam isso, sempre vai um cavaleiro e de um de lado até o meio tentar chegar no meio termo, né? Não precisamos entrar em combate, pode ser que a gente consiga resolver se acontecer determinada situação. Eu já participei de algumas sessões de mediações no Poder Judiciário, tive uma experiência extrajudicial, promovido por uma mediação privada, como a gente diz, e é muito interessante porque o formato de condução ele é com as duas partes, mas ele pode ser individual também, para que aquilo ali possa ser melhor construído, melhor tratado. Tu tem participado de situações onde envolve condomínios? E se sim, como é que tá vamos dizer assim, essas particularidades do mundo condominial?
ainda está muito no início. O pessoal tem um desconhecimento, fora isso tem um preconceito muito forte, porque as pessoas acham que a terapia não é terapia tu faz com o teu terapeuta, com o teu psicólogo, com o teu psiquiatra. Ali é uma conversa, seria uma... Eu não gosto de usar essa palavra, mas né, para poder ficar mais fácil o pessoal entender, uma negociação que é auxiliada por um profissional chamado de mediador, que tenha as técnicas, ele estudou para isso, para ajudar a que esses envolvidos encontrem essa solução. A gente vê, teve um caso que eu participei um tempo atrás, que era uma briga de inventário, né, e tinha aquele apartamento fechado. E as cotas condominiais atrasando. E o síndico começou a ficar desesperado, né? Porque cada vez mais atrasava, e era uma cobertura, então era um dinheiro considerável que deixava de entrar todo mês ali. Ele ouviu falar na tal da mediação, e resolveram fazer, então, com a presença, claro, dos advogados, e do síndico, e dos envolvidos ali, eles não queriam... alugar, não queriam nenhuma alternativa, até que eles viram que era melhor, que não o fato de, porventura, eles alugarem aquele apartamento, que nada iria influenciar no andamento do inventário, e sim, seria menos problemas para eles depois futuramente, porque ia ser vendido o apartamento para pagar as cotas condominiais. Então, seria uma perda para os herdeiros. E foi um trabalho bem complexo, né, de algumas mediações, algumas sessões ali, porque como o colega Dr. Ramon falou, dependendo do nível do conflito, a gente não consegue colocar as pessoas na primeira sessão juntas. Então faz uma pré-mediação, faz uma sessão individual com uma das partes, com um dos mediantes, e depois com o outro ali. Porque dependendo dessa escalada do conflito que esteja, não é possível naquele momento, porque as pessoas não vão querer conversar, né? De jeito nenhum. Sim. Esse é o problema do mundo condominial, né? As pessoas não quererem conversar. Inclusive, acaba muitas vezes o condomínio ter de mediar em razão de que o conflito é individual e que acham e apontam para o síndico. Ah, tu é o síndico, tu resolve, né? E eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam que é importante a gente trazer a necessidade da diferenciação da mediação para conciliação, né? Porque no condomínio a mediação é importante, mas por que não é uma conciliação? Né? E a questão do individual versus o coletivo, porque no condomínio a maior parte dos litígios que necessários mediar é em razão da defesa do seu interesse individual e privado, único, porque eu quero e é assim que tem que ser. E a outra parte da mesma forma. Eu quero porque eu quero e é assim que tem que ser, então entram num conflito. E o condomínio está sendo prejudicado pelos dois interesses individuais e acaba ajudando a resolver essa situação por meio de uma mediação, que é tentar resguardar o bem coletivo e a coletividade para não gerar uma desvalorização por meio do conflito, né? E aí seria importante pontuar, assim, Carlos, a diferenciação e o que os interesses individuais podem trazer quando identificado dentro do condomínio, ceder um pouco em prol da coletividade. Sim, eu acho importante a conciliação. No caso da conciliação, o conciliador, ele pode sugerir, ele pode ajudar nas ideias, né? Pode ser feito assim, pode ser feito assado. Já na mediação, não. O mediador, ele não vai dizer quem está certo, quem está errado. Ele não vai dizer se aquele acordo vai ser bom ou não, porque o objetivo final da mediação não é o acordo, mas é essa busca do consenso aí. E por isso que é importante a presença dos advogados, do síndico, e tem essa questão também que a doutora Tatiana está trazendo. Às vezes um assunto que não tem nada a ver com o condomínio, vamos dizer, um barulho, né, do vizinho de cima ali, isso não envolve o condomínio, e as pessoas acabam fazendo essa confusão. E é preciso separar quem está dizendo para o que está sendo dito. Por isso que é importante vir a pessoa, o profissional mediador, né? Porque pode ser a mesma coisa que, vamos dizer, o João está falando, mas a forma, às vezes, como vai trazer ali o mediador, que ele vai recontextualizar essa questão, a pessoa vai ver com outros olhos. E muitas pessoas
não pensam, porque um condomínio é uma grande família, né? São pessoas diferentes, com cultura diferente, com crenças diferentes, e todo mundo tem que, né, não gosto dessa expressão, mas vai ter que conviver com todo mundo ali. Então é preciso ter esse consenso. E é preciso também verificar, sair daquela posição, porque as pessoas ficam muito presas nas estratégias, no seu posicionamento, naquela barganha, né? O que é eu sou mais importante, o que é bom para mim, e o outro, a coletividade, fica em segundo plano. Só que no condomínio não funciona assim, porque é uma família. Então, se aquele barulho estiver atrapalhando, ele vai atrapalhar a pessoa que pode estar, vamos dizer, enferma, ou que precisa trabalhar, porque agora tem muitas pessoas, depois da pandemia, fazendo o home office. Então é importante ter essa visão da coletividade, né? Sempre respeitando a individualidade de cada um. Mas é preciso ter esse olhar aí, sim, com certeza. É que tem muitas pessoas que saem de residências que não eram condomínios. Sim. Que estavam acostumados, tinham os hábitos de não morar em condomínio e vão para um condomínio porque é um pouco mais seguro, porque lá eu vou ter espaços coletivos, espaços gourmet, playground para as crianças poderão conviver, mas só que os adultos acabam esquecendo que eles também têm que ter o convívio e têm que seguir as regras, e os condomínios têm as regras. E um desafio que eu encontrei muito grande, fazendo um parênteses, foi quando eu fui chamado para trabalhar como mediador no projeto Nazaré, em Porto Alegre, que é para ampliação da pista do aeroporto, que tiraram algumas pessoas ali e colocaram alguns empreendimentos. E muitas nunca, como a doutora está trazendo agora, moraram em condomínios, então não sabiam quais eram as regras, né? Por exemplo, queria levar o cavalo para morar no apartamento, né? Não, mas eu tinha meu cavalo morava comigo na minha casa e ele queria levar até o apartamento dele. Pessoas que tinham mais de 10, 15, 20 cachorros ali. Então, como tu explicar para aquelas pessoas, né? Então foi um trabalho muito gratificante para mim, aprendi muito para elas poderem compreender isso e como chegar na linguagem, como chegar que fosse compreendida essa questão ali, né? Porque algo que eu compreendi, que eu no início tive uma certa dificuldade, era a questão do pertencimento, né? Que elas não se sentiam pertencentes naquele local, mesmo sendo muito melhor para elas, né? Que tinha água encanada, tinha eletricidade, né? Então algumas não conseguiam ver isso, e foi feito um trabalho muito bacana ali, com a ajuda dos colegas, e tinha até um condomínio que o pessoal não queria pagar. Eu não vou pagar, porque tinha desconfiança, e a gente conseguiu fazer um trabalho para eles verem a importância que era efetuar o pagamento da taxa condominial, que era para o bem-estar de todos, e não só de um, e não para beneficiar o síndico, né? Era a coletividade ali. Sabes que tu colocaste da Vila Nazaré ali, né? Isso. Virou condomínio ali? É um condomínio agora, ou eles foram todos retirados dali para a pista aumentar e realocados em condomínios? Isso, no Mário Quintana, lá perto do Mário Quintana ali. Rubem Berta, Mário Quintana, por ali. Isso, aham. Sabe que eu conversei com o promotor da habitação, né, da Organização Urbana de Porto Alegre, e ele falou sobre essa situação, e aí a gente entra na questão da criminalidade também, né, porque entrou nos condomínios a criminalidade, e aí ele me indicou um livro, e até fica a indicação para ti, que se chama Os Supridores, que fala sobre o início da Vila Nazaré, e aquela outra vila que se chama, que é Planetário, o Planetário. E é muito interessante entender exatamente isso da organização social anterior aos condomínios, né, porque até no meu livro eu falo de 1930 começou-se a questionar a questão das organizações sociais e da divisão do patrimônio, mas não tinha essa organização, não era condomínio. Aí a 1964 entra a 4591 e traz a organização no codomínio, mas a pessoa segue achando que dentro da minha casa eu faço o que eu quiser, tanto que eu levo o meu cavalo, porque se eu tinha um cavalo, eu vou morar no condomínio, eu vou levar o cavalo. E é necessário entender, acho que a mediação vem para trazer isso, inclusive aí pensando antecipadamente e preventivamente, da necessidade de colocar talvez as câmaras de mediação como uma das formas de resolução do conflito na convenção de condomínio.
Porque aí se eu tenho na convenção obrigando a chamar um mediador terceiro, eu consigo prevenir, consigo resolver e vou ter também termos específicos e assinados entre aquelas partes, né? E a questão também de colocar um mediador nas assembleias de instalação para explicar a forma de convivência, de mediação daquela comunidade. É o que eu digo, precisa de advogado, precisa de engenheiro, e agora a gente está sabendo que precisa de mediador também, impreterivelmente. O meu livro fala sobre a maneira de comunicar em condomínio, a comunicação não violenta, as soft skills, né, e isso tudo é anterior à mediação, porque mesmo que isso tudo a gente pratique, o mediador precisa trabalhar de toda forma, porque o interesse do eu quero porque sim, é ainda maior. Então, se eu quero levar meu cavalo, eu vou levar meu cavalo. O que o senhor acha, doutor? Agora na enchente tinha cavalo em unidade habitacional, né? Sim. Porque eles tiveram que subir, mas isso não era porque era normal, tá, gente? Não, sabe que estavam falando tudo isso, eu tava aqui me lembrando de um livro que eu li do Freud, que é A Psicologia das Massas e a Significação do Eu, né? E ele faz uma grande abordagem nessa obra de como que o ser humano ele é utilizado como uma massa de manobra, né, para um determinado ideal, seja ele qual for. E o quanto que isso se lutou, e se luta até hoje ainda, para se libertar destas amarras, vamos dizer assim. A grande questão é quando a gente cai na figura do eu. Eu quero desse jeito, porque eu penso, porque eu tenho direito. Eu canso de participar de assembleias onde eu escuto as pessoas, os condôminos dizerem assim, mas eu posso dispor da minha unidade no formato que eu quero. Não é isso que está no Código Civil lá, no 1335, parágrafo 1º, mas é essa leitura que se faz. Então vocês vejam a seguinte análise e como esse trabalho da mediação ele é extremamente desafiador. Nós estamos num mundo de mudança e velocidade, num ritmo muito frenético que nunca aconteceu antes. A informação nos invade todos os dias, a todo momento, através disso aqui. Um diz uma coisa, o outro diz outra, eu somo tudo e eu interpreto da maneira como eu quero. Então, o que eu verifico, né, Carlos, e aí essa parte aqui eu queria te ouvir também um pouquinho, porque fazem quase, tu tem muito mais caminhada, tem muito mais experiência, trabalhou no Poder Judiciário, mas eu vejo assim, ó, o quanto que existe a necessidade do ser humano em ele falar. Ele quer ser ouvido, né? Vocês que estão nos assistindo aí, com certeza, se não todos os dias, ou pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês quando vão ao supermercado, sempre tem aquela pessoa que está batendo um papo com o caixa ali, porque às vezes é uma pessoa mais idosa, uma pessoa, é diferente da gente que está sempre acelerado, a gente quer que o outro vá rápido. Normalmente sou eu, doutor. Tudo gosto de, né, tanto é que o supermercado já pensou, inclusive, naquele que tu mesmo passa para não ter que falar com ninguém, né? E para ser mais ágil ainda. Então a gente vem num cenário onde o falar, ouvir e dizer eu quero do meu jeito porque eu tenho os meus direitos. Eu vou buscar o meu advogado, se eu não conseguir prevalecer. E muitas vezes, e eu já presenciei muito isso, tinha um juiz, hoje ele não está mais no Fórum Regional do Sarandi, lá em Porto Alegre, que eu gostava muito da metodologia de mediação que ele fazia nas audiências, porque ele atuava em direito de família, era exclusivamente família os processos dele. E ele puxava daqui, puxava dali, via. Quando ele via que não ia sair um acordo ali, eu gostava muito de uma frase que ele falava. Ele dizia assim, eu posso dar uma sentença para vocês. Vai ser um processo a menos na minha mesa aqui. Mas eu acho que não vai resolver o problema de vocês. E aí ele disse uma frase que, quando eu lecionava a matéria de direito de família e na prática eu sempre falava. Ele dizia assim, a sentença é a vontade do juiz imposta às partes. O acordo é a vontade das partes impostas ao juiz. Né? E aquilo ali tem o mesmo, e os dois têm o mesmo peso de lei e de eficácia, né? Carlos, durante toda essa tua caminhada, o que tu aprendeu, o que foi que tu ouviu e principalmente o que é que tu vê, tá?
dessa grande... Eu vou usar a palavra sentimento, tá? Para tentar abarcar todos os adjetivos que eu tô. Mas o que se dá todo esse sentimento das pessoas quando elas vão para uma mediação e que muitas vezes ela não sai? O que ocorre? Depende do conflito, né? Se partirmos para a área vamos dizer, da família, ou do inventário, vem as mágoas, vem as dores, vem as tristezas ali, e elas ficam muito apegadas, nesse caso, no passado ali, e não consegue levantar a cabeça, vamos usar essa expressão, para tentar olhar o horizonte, como eu quero resolver a minha vida de hoje para diante, como eu quero a minha perspectiva de futuro. Não que não se possa falar no passado, mas com esse olhar voltado para o futuro. Então aí que a gente conversa e a gente traz as pessoas para esse momento, né? Porque muitas acabam vendo, se eu escrever um número 6, vamos dizer, numa folha de papel, eu vou enxergar o 6 e o doutor vai enxergar o número 9, né? Então, o que faz a mediação? Ela convida a pessoa a mudar de posição e ver, não tem será que quem viu o 6 está errado e quem viu o 9 está errado? Nenhum está errado. São as suas posições, é o seu local naquele conflito, a forma como ele vê aquele conflito, a forma como pode doer mais ou menos naquela pessoa, né? Então, e as pessoas sentem essa vontade de falar, e muitas, infelizmente, acham que no judiciário tu vai ver na frente do doutor, do juiz lá, eu vou falar, e muitas vezes os doutores que trabalham aqui com o judiciário, nem sempre a parte vai ter vez e voz. E na mediação, ela sempre vai ter voz. Assim como o advogado, o mediando vai poder falar sim e o que ele quiser. Porque com milhões de processos, tu é mais um número ali, com todo respeito ao pessoal do judiciário. Mas a gente não tem tempo, quando trabalha no judiciário, de dar o que a parte está esperando, né, de um acolhimento, de ouvir, de escutar e até dar uma sentença. O juiz, ele vai dar uma resposta, mas ele não vai resolver aquele conflito e às vezes pode até piorar, porque foi imposto e não construído pelas partes. E muitas vezes, quando é imposto, às vezes não é nem a vontade de nenhuma das partes. Então isso é bem importante. Pegando também o que a doutora Tatiana falou sobre estar na convenção, também na convenção seria muito importante que a forma que é feita a mediação, como tu citou, esteja ali. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento de como é feito, como funciona uma mediação. As pessoas não têm o conhecimento de que um mediando vai falar com o mediador, outro mediando, não vai ser primeiro, os dois vão se encontrar primeiro, vai ser numa roda de conversa. Primeiro o mediador vai ouvir uma parte, absorver tudo aquilo que a parte está dizendo, vai ouvir a outra parte, absorver, vai ouvir os dois pontos e depois vai trazer para uma conversa os mediandos. Vai saber o que pode ser dito e o que pode não ser dito. Vai saber como cada uma daquelas partes tem um pensamento, como cada uma daquelas partes vai receber algumas palavras da outra. Então, isso tudo, quem não tem ainda conhecimento da mediação, do funcionamento dela, a partir de agora está sabendo. Sabe, Carlos, que eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, né? Que erros a gente assume. E eu sempre falo para os síndicos, quando tem um conflito entre unidades, eu sou a assessoria jurídica, eu falo, vamos fazer uma reunião de mediação. Mas eu não faço uma reunião de mediação, eu faço uma reunião de conciliação. Porque eu dou opinião, porque eu tenho partido, né? E o meu partido é resolver, mas em prol da coletividade, eu não estou em prol de cada um ali. Então, talvez é um erro que eu cometia por desconhecimento. Isso, viu como nós vamos aqui, como o doutor bem pontuou, aprendendo? Então, agora eu tenho que propor a minha reunião de conciliação e se não der certo, porque todas as tentativas são válidas, né? Antes de judicializar, eu faço a cognição exauriente para chegar no juiz, né? Depois disso, eu chego com ele com toda a minha cognição exauriente extrajudicial e digo, o que temos é isso, agora, infelizmente, entre eles, não tivemos como resolver. Então, tá feita aqui, e a minha meia-culpa, né? Mas eu queria, sobre a questão do sentimento, que o Dr. Ramon bem pontuou, as pessoas hoje, elas estão carentes de sentimento e não conseguem trazer a diferenciação do sentimento com a racionalidade, e aí vem o ponto que tu colocaste da perspectiva de futuro. Eu analiso o fato para agora, o que eu quero agora. Agora eu quero que ele se lasque, né?
Tá, mas e daqui pra frente? Eu vou dar de cara com o meu vizinho. Eu vou querer que ele se lasque pra vida toda? Eu vou realmente, isso vai mudar a minha perspectiva de vida, o meu futuro? Ou eu poderia racionalizar e realmente, eu posso ponderar, né? Nós falamos isso no furor do momento e vou repensar. E aí vem a questão da Ari, né? Da Ari, da síndica, Ariane Padilha, que ela fala da gestão de risco. A mediação não deixa de ser uma forma de gestão de risco. Por quê? Porque eu tô tentando mostrar pra pessoa, e a minha atuação, eu sempre digo, né, que eu atuo de forma técnica, assertiva e resolutiva. Por quê? Porque eu olho lá na frente e digo, se tu fizer assim, vai ter tudo isso de consequência. Quer ou não quer, né? Então, essa visão macro de gestão de risco que a Ari traz e eu vivo trazendo, gera, e eu sei pela minha atuação, e aí vem a pimenta, né? Que demorou para vir, prazer, eu sou a pimenta do podcast. Essa gera na minha atuação, essa visão macro de estar se antevendo, como disse a Ari, que a gente atua meio de uma forma psicopata, né? Porque vê as piores coisas do que pode acontecer e bota para as pessoas. Elas não querem, elas querem agora. Agora eu não quero ver isso aí, você tá viajando. Agora eu quero isso. Mas e aí trazer para mediação, porque esse ponto de não ser validado nenhum ponto de vista nem outro, porque querendo ou não as pessoas buscam ser validadas, né? E esse ponto de não trazer a validação, não é que o mediador não tenha sentimentos, mas ele não vai trazer os sentimentos dele e nem a posição dele à mesa. Ele vai ouvir e explanar de uma forma muito técnica de como resolver esses conflitos. É excelente a gente trazer o Carlos aqui para expor, porque eu tô aprendendo um monte, já tô cheia de anotações aqui pra gente conseguir evoluir. Mas diga, Carlos, o quanto isso tem ajudado e como isso a gente pode trazer mais essa cultura da mediação, da resolução do conflito, de uma forma a não judicializar tanto. Antes de entrar aqui, eu recebi uma ligação de uma pessoa que tentou resolver com a síndica e a síndica judicializou. Sabe? Então, isso é algo que a gente não precisa mais, né? O judiciário tá abarrotado. Tá. E eu não culpo ninguém, porque a culpa é nossa, é de cada um de nós. Perfeito. Porque nós temos essa cultura do litígio, né? A cultura de mostrar força, que eu tenho que provar, né? Seja eu, doutor, advogado, provar que eu sou bom no judiciário e que eu ganhei aquela causa ali, né? Que eu fui o vencedor, mas a que custo que tu foi o vencedor, né? Principalmente no ambiente de família ou de condomínio, que aquelas pessoas vão se cruzar no elevador, vão manter uma relação, seja num divórcio ali que tem o ex-casal, mas os filhos no meio. Então, é importante essa mudança de cultura do litígio, né? Porque quando tem vamos dizer, uma criança que estão brigando, né? O pai e a mãe às vezes vão e resolvem. Por que não começar ali desde a infância que elas consigam resolver? E as próprias partes, as próprias pessoas, os próprios condôminos, os próprios síndicos, eles têm essa possibilidade de resolver o conflito. Só que as pessoas não conseguem visualizar isso, porque sempre o Estado tem que me dar a resposta, porque o Estado tem que me proteger. Não, nesse caso eu posso resolver, porque eu sei o que é melhor para o meu condomínio, porque às vezes o juiz vai impor num barulho de vizinhos, vamos dizer, ele vai dar uma decisão ali. Mas será que aquela decisão vai ser boa? Será que aquela decisão vai atender aos interesses e às necessidades das partes? Que a gente vê muito isso na mediação, os interesses e as necessidades, né? A gente tem que fazer esse mapeamento para ver o que está por trás daquele ali, aquele barulho me incomoda. Mas por que incomoda? O que está por trás ali? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho um filho, vamos dizer, especial, porque eu tenho alguém que está acamado. Então a gente tem que ver o que está por trás do não dito, que às vezes diz muito mais, né? Eu sempre disse para os meus alunos, né? A melhor ação judicial é aquela que a gente não precisou distribuir. Mas eu vejo também, Carlos, e eu estava me lembrando aqui que agora, no mês de setembro de 2024, eu participei de uma mediação, questão condominial. Me chamou a atenção um magistrado enviar o processo para uma sessão de mediação, porque na mediação online a gente estava em 18 pessoas. Entre partes, advogados e o mediador. E era claro que um processo ele não
a intenção era muito boa, tudo mais, mas ele não tinha, assim, ó, em termos de equação matemática, a possibilidade de ter uma mediação sobre aquilo ali. Só que me chamou a atenção, porque eu não representava toda, a maior parte desse número eram autores, um réu só que era o condomínio, né, uma associação, na verdade. Mas eu não era advogado de todos os autores do processo. E teve uma outra colega, né, na sessão de mediação que ela disse, não, mas nós vamos esperar então pela sentença. Então eu vejo ainda, né, principalmente aqueles que não estão conseguindo ouvir e também não estão conseguindo muitas vezes se colocar como gostariam, como eles ainda preferem a decisão judicial, né, mesmo com o advogado dizendo, olha, talvez a tua chance não seja tão boa, daqui a pouco a gente pode construir aqui, tu cede desse lado, a outra parte cede aqui e a gente chega... Mas não, ainda preferem acreditar na justiça, como se fosse aquele sentimento assim, olha, pelo menos a decisão veio de um terceiro, ele veio do Estado. Não foi a outra parte que disse isso aqui. E isso eu vejo, porque muitas vezes o que está ali no papel, na sentença, dizendo, ó, tem que fazer tal coisa, ou tu não ganhou o que tu pediu, é o que a outra parte queria. Mas parece que se é o juiz dizendo, então tá tudo bem. Né? Então é essa grande questão, e aí vale aquele meme, né, que rola aí no Instagram, não leva as coisas pro lado pessoal. Tu vai evitar 99% de dor de cabeça. Claro que quando a gente está envolvido no processo e aquela coisa toda, quando a coisa já vem de um determinado tempo, e eu acho que esse é o trabalho, porque o que a doutora Tatiana falou é uma prática que ela tem que ser validada, eu gosto muito de fazer isso também, é de dizer assim, quando tu me traz o problema, a gente explana todo ele, né, e diz, olha, se for por aqui pode acontecer isso, sempre pode, né, porque advogado não promete resultado, então a gente, pela nossa bagagem e a jurisprudência nos ajudando, a gente tem ideia, mais ou menos, de como é que a coisa vai, como é que ela vai terminar. Mas ainda me chama a atenção, e aí uma coisa que tu falou e é muito verdadeiro, esse dado foi do CNJ, se eu não me engano, há um certo tempo atrás, que o nosso estado, Rio Grande do Sul, desses 83 milhões aí de processo, levando em consideração os outros estados, ainda era o que mais despontava em termos do litígio. Né? Então eu vejo muito essa questão de que existe sim uma corrente que ela vem se fortalecendo com esses trabalhos. Eu fico imaginando uma assembleia, doutoras, a importância que seria esse profissional aqui. Né? Muitas vezes a pessoa vem e vem com pedra na mão, os condemônios estão ali, né? O síndico está titubeando e tudo mais, e o quanto que é importante uma construção para que a gente chegue no meio termo. Né? Mas ao mesmo passo eu também vejo ainda este sentimento da velha guarda no sentido de apostar no judiciário, né? Dizendo, não, eu prefiro então brigar, ou às vezes aqueles que vêm e te diz, né? Não quero saber de acordo, eu quero brigar. E aí tu olha e diz assim, olha, respeito a tua dor, entendo os teus sentimentos, tá? E às vezes tu diz, e eu sou um que fala, que eu faço muito isso, olha, se a gente for por aqui, vai te custar X. Se a gente avançar pra cá, vai chegar em 3, 4. Eu pago, não tem problema. Aí quando a pessoa vem com um discurso desse, tu não tem argumento, porque ela não tá te ouvindo mais, né? Então tu tem que deixar ela ir, vai, deixa passar, deixa ir. E tenho aqui alguns exemplos, principalmente na área do direito de família, o quanto que o tempo foi necessário, né, para acalmar um pouco as coisas, curar algumas feridas, e aí sim a mediação ser assertiva e resolutiva. É que nós temos ainda uns colegas que ainda preferem o litígio, porque eles acham que vão mostrar trabalho para o cliente se vier uma sentença. Eles não têm esse hábito que nós temos de pegar e mostrar todos os caminhos, que às vezes mostrar todos os caminhos que podem ser tomados nos leva tempo de estudo, e muitos colegas ainda têm um certo comodismo de ser sempre o litígio, vamos para o judiciário.
Então, se o cliente já chega com todas essas pedras, é muito mais fácil para o colega que é belicoso, gosta de ir para o judiciário e apresentar para o cliente só o serviço do judiciário e não apresentar esses outros meios de resolução, acaba sendo mais fácil. Colegas, venham para a mediação. Sim. Deixa eu só pontuar algo que o doutor colocou aqui, porque a Pimenta veio e eu não quis interromper. Mas eu senti. Porque daí pelo olhar, deixa, né? Deixa ela. Sabe que daí, quando o colega diz assim, em audiência de mediação, que ela não quer ouvir, ela quer ir para a sentença, aí a gente tem que propor a mediação entre ela e o cliente. Porque aí entrou em conflito o interesse do advogado com o do cliente, talvez. Só que o cliente, ele não vai falar na frente do advogado. Mas talvez esteja em conflito, né? Porque as relações humanas, elas têm as suas vontades próprias. Mas eu tô com uma situação muito caótica de vício construtivo, de uma casa que não tem condições de resolver, sabe? E eu propus várias formas. E a única proposta de volta era... Não, doutora, nós podemos aumentar os seus honorários. Mas não a proposta para o cliente. Eu disse, não existe honorários maiores sem a satisfação do cliente, doutor. Não existe. Por quê? Porque não é o meu processo. Não é o que eu quero como advogado. Então é isso, é os colegas do Rio Grande do Sul, e aí nós vamos para a beligerância lá do início, nós somos educados para a peleia no Rio Grande do Sul. Sim. O litígio, nunca a gente falou sobre resolução preventiva, sobre atuar, porque o judiciário vai acabar, porque a nossa atuação vai acabar. Não, porque a sociedade por si só ela é conflitiva. Mas eu evito ao máximo e eu tô mostrando muito mais trabalho com isso. Então, quando entra o conflito do advogado com o cliente, nós precisamos ter vários mediadores para ir no meio do caminho. Peraí, né? Vamos entender o que nós vamos resolver para essa pessoa em si. E não, às vezes, só quer a sentença pela sucumbência. Sim. E às vezes o teu cliente vai sair insatisfeito. Porque mesmo que haja sucumbência, o teu cliente vai sair satisfeito. Que é o que nós temos no Rio Grande do Sul hoje. A defesa pela defesa. Não é a defesa pela satisfação do cliente. É a defesa pela defesa. Eu vou até o fim. Que nem um condomínio que eu estava atuando em prol dos moradores e tinha um colega atuando em prol do condomínio. Eu falei, tá, mas e qual é a atuação preventiva do colega? O que ele está fazendo? As atuações dos senhores são diferentes. Claro. Ela queria que eu levasse pro judiciário pra gente brigar lá. Mas eu não tinha como conversar com o colega. Ele não conversava. Por quê? Porque... Eu só me baseio na jurisprudência. Mas aí a jurisprudência vem aqui, a gente recorre, a gente vai lá em cima, uma derrubou a outra, sabe? É algo que a gente tá terceirizando a nossa responsabilidade, como tu bem falou. A gente não deixa as partes resolverem os seus conflitos. E pra eu finalizar essa fala, tem o Joel J, eu sou muito fã dele, não sei se tu conhece. O Joel J falou num dos podcasts que eu ouço bastante que o filho dele jogava futebol. E o filho dele jogava futebol e ele visivelmente, doutor, olhava o guri jogando futebol e dizia, meu Deus, ele é muito desengonçado. Falou pra esposa dele, ele é muito desengonçado. Mas como que eu vou dizer pro meu filho que ele é desengonçado? Então ele pensou, eu vou deixar. Porque a esposa disse, não, tu vai traumatizar a criança, né? Alguma coisa assim. E ele deixou. E sabe o que aconteceu? Os coleguinhas disseram pra ele que ele não servia pro futebol. E o filho dele, depois de um tempo, chegou pra ele e disse, pai, eu não quero mais jogar futebol porque eu não jogo muito bem, porque o fulano me disse. E ele disse que aquilo deu uma raiva tão grande nele, porque quem era o fulano pra dizer que o filho dele não jogava futebol? Mesmo sendo uma opinião dele. Tu entende que os sentimentos, eles são nossos, conflitivos em si só? Então agora tu imagina no mundo condominial. Eu posso falar mal da minha família, ninguém pode. Não, e outra, e daí vem o ponto das pessoas resolverem os seus próprios conflitos. As crianças resolvem os seus conflitos. As crianças resolvem os seus conflitos da maneira deles. Por que que nós adultos que temos o cérebro desenvolvido não conseguimos resolver nossos conflitos e joga pro síndico? O síndico que se vire. Teve até um artigo que eu escrevi esses dias baseado num caso real, que está no portal da Sex ali, que era um conflito entre
uma moradora, né, uma condômina, e o síndico, que ela queria ela achou que não estava tão transparente a prestação de contas. Ela pediu, ele não deu muita bola e ficou. Até que um dia os filhos estavam brincando lá no playground, vamos dizer assim, e se desentenderam. E um foi tomar satisfação do outro, né? Os pais se intrometeram, e aquela conflito entre as crianças veio algo de trás ali, que era a questão da falta de prestação de contas. Teve violência física, foi parar na delegacia. Será que precisava disso? Qual é o problema? Se eu não estou entendendo, eu como morador, aquela prestação de contas ali, qual é o problema de o síndico não estar pondo em xeque o trabalho dele? Mas às vezes eu não compreendi. E não existe pergunta boba, né? Tem as dúvidas, cada um tem a sua dúvida. Então, de trazer uma planilha, de explicar, era muito mais simples, muito mais fácil do que virar agora uma briga que vai terminar, já está no judiciário e passou pela delegacia. Até que ponto isso? Será que eu não posso conversar, que eu não posso dialogar? Eu não posso questionar. Não. A sociedade, ela tá com este problema. Eu não posso questionar, Márcia. Por que tu fez isso? Eu não entendi. Muitos síndicos já me viraram as costas como jurídico porque eu questionei, porque eu pedi mais documentos, porque eu não tinha como expedir um parecer com aquilo que tinha me dado. Porque aí eu estaria dando um parecer com base num fato que não tinha provas. E para o judiciário, se nós fôssemos chegar ao judiciário, eu preciso, tudo que é falado sem comprovação é o mesmo que não dito. Então, como que eu vou expedir um parecer porque fulano me disse? Não é isso. E eu já tive síndico de me virar as costas porque eu escrevi um e-mail pedindo, podes me apresentar o contrato, porque tinha no contrato menção a outro documento. E aí é como se eu tivesse criado uma inimizade ad eterno. Pode ter certeza que até hoje eu sei qual foi o primeiro ponto de litígio. E não é uma questão de estar, como tu bem pontuaste, quando o questionamento vem, é para entender melhor o fato e não a tua posição. E aí vem o que o Dr. Ramon muito bem fala. Não leve para o pessoal. Você vai evitar 99% das dores, né? O pessoal, bom, nós tivemos colegas que tudo é pessoal, né? Tudo. Até o senhor ganha um contrato, eu vou ficar bravo com o senhor, vou virar as costas e acabou. Acabou nossa relação. É. Acontece, né? Acontece, é real, não é ficção, né? Isso, infelizmente, se faz presente, mas é o que eu sempre digo pra doutora, né? E isso, eu tenho especialização em mediação, problemas está no outro. Ele não tá em ti, né? E tá tudo bem, daqui a pouco tá passando por alguma coisa, daqui a pouco gerou muita expectativa também sobre aquilo ali, e aí tudo é complicado, então não dá, a gente faz aquilo que se compete, né? E aí eu sempre gosto, sempre isso, uma coisa pra vocês aí. Frase do professor Leandro Carnal: o que começa com o eu, o problema é seu. Né? Eu fiquei triste porque o síndico passou por mim, fez cara feia e não me cumprimentou. Lamento, o problema é seu, talvez eu estivesse com fome naquele horário. Eu fiquei triste porque fui na assembleia e a minha proposição não foi aceita. Problema seu. A isso chamamos democracia. Né? Então, é essa questão de você fazer Eu me lembro que um dos primeiros condomínios que eu comecei a atuar, tinha um conselheiro, era um condemônio, né? Tinha um condemônio, e o conselheiro, ele falava, né? Ele dizia assim, mas essa moradora, tudo pra ela é motivo de fazer um cavalo de guerra. Tudo é motivo. Então, o que acaba acontecendo? A gente vê uma extrapolação e, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Tu te apega numa determinada situação porque, às vezes, tu não tem outra coisa pra te fazer na tua vida. E isso, infelizmente, acontece também. Né? Uma vez eu me recordo de um processo, eu não era o advogado, mas eu fui consultado, ele era um divórcio que ele estava tramitando há 20 anos no Poder Judiciário. Né? E o homem que veio falar comigo, ele disse, mas eu já concordei com ela 2, 3 vezes aqui, e estava peticionado, e quando o juiz dava vista para outra parte, ela vinha com alguma outra coisa.
Né? Daí eu falei, mas ela não quer mediar. Ela não quer conciliar, porque vem carregado com esses sentimentos. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Quando a gente está envolvido, tanto na questão condominial, no condominial mais ainda, porque é que nem aquela coisa da mulher, tu te separa, né? O vizinho, tu tem que continuar vivendo, porque até tu vender o teu apartamento, ou vender tua casa, alguma coisa do gênero. O que acontece? Tá tudo certo, faz parte, as emoções estarem presentes. Mas a grande questão é que o fato de elas, até que ponto elas interferirem na questão do processo, tá? E daqui a pouco colocar a perder algo muito maior, isso tem que ser também dosado. Né? Eu já ouvi de muitos mediadores, em vários assuntos, não só na família, mas no civil como um todo, de que existe um momento certo. Né? E esse momento certo não quer dizer que seja no início, não quer dizer que seja no meio, às vezes é no final, às vezes é um pouquinho antes, para que toda essa gama de sentimentos possa ser absorvido, trabalhado, e aí efetivamente ser colocado. Junto com a mediação, tem alguns movimentos dentro do Poder Judiciário também, que eu acho muito válido, no sentido de o psicólogo, o assistente social, alguém que... profissionais multidisciplinares que vão ajudar a construir tudo isso, né? E esse é o movimento, é isso que a gente precisa fazer. O momento em que se entender isto, eu tenho certeza que anos de processos vão ser abreviados, né? Mas isso é uma cultura. É uma cultura que tem que ser construída com muito cuidado, ela tem que ser debatida em podcast, tem que escrever livros sobre isso, fazer seminários sobre isso, lives sobre isso, em tudo, e se conversar muito sobre estas possibilidades no sentido de se resolver. Eu acho que esse é o maior movimento, né, doutora? É isso mesmo. Estava olhando ali, o nosso tempo já está escasso. E sempre, como foi pontuado pelo Ramon agora, como toda a fala do nosso podcast de hoje foi manejada. A mediação, a conversa, muitas vezes é o outro lado que é só ser ouvido, que é só ter aquele momento para tentar solucionar o problema que ela acha que é o único problema do mundo. Olha o papel do mediador, olha como hoje como nós explanamos o papel do mediador, como é feita uma sessão de mediação, o que acontece dentro dela, a importância do mediador que estará do lado de fora de todo o conflito, que ele tem uma visão ampla, que ele conseguirá absorver e dar um entendimento e auxiliar aquelas pessoas a chegar num entendimento final. Queria que o Carlos desse o encerramento dele, dar as últimas palavras dele, agradecer muito e dizer que nós estamos sempre abertos para ti, quando quiser voltar. Os teus ensinamentos da mediação e a tua experiência serão sempre muito bem-vindos para nós. Agradecer ao nosso patrocinador, LCD Condomínios, aos nossos apoiadores institucionais, Anacom, Conase, Condomínios pelo Mundo e a SEX, que nos presenteou com o Carlos. Deixa, Carlos, antes, só para eu finalizar também, doutor, para tu ver como esse é o momento da mediação. No Fórum Internacional Econômico de Davos, saiu as 10 maiores habilidades do profissional do futuro, e aí entra a primeiríssima de todas as 10 é avaliar situações, pensamento analítico e crítico, lógico. Isso é nada mais, nada menos do que mediar. Eu vou avaliar as situações, ter um pensamento analítico, crítico e lógico. No Fórum Mundial Econômico, o profissional do futuro precisa ter controle emocional. Precisa entender as situações para além do seu eu. Então, esse é o momento, Carlos, de tu trazer a mediação, né? Como bem trouxe aqui, que eu via que eu já errava nessa minha atuação também, porque como advogada eu tenho um lado, né? E
e trazer essa necessidade de um mediador, trazer, porque tu não te posiciona, mas tu traz para a pessoa um pensar diferente, que é a primeira posição no Fórum Econômico Mundial de Davos, que é analisar as situações, reavalie, não tire conclusões precipitadas. Carlos, muito obrigado pela tua presença, um prazer em conhecer aqui novamente, né, que a gente já se viu lá no papo, mas muito obrigada, Dr. Ramon, Marcinha, por essa troca aqui como ex-sex, né? Sex com C. Como ex-sex, é sempre um prazer compartilhar e estar com vocês. Eu que agradeço a oportunidade, porque é tão difícil a gente chegar com a mediação em outros setores, como aqui no meio de advogados e advogadas, né? Então é muito importante isso para desmistificar, não quer dizer que a gente somos todos bonzinhos ali, que nós vamos abraçar a árvore, está muito além disso. Então é preciso, eu agradeço a oportunidade para esclarecer. Então, síndico, faça assembleia, reunião, convide, chame um mediador de conflitos, que temos um monte no Brasil todo aí, para explicar o que é a mediação, para saber se é importante ou não no seu condomínio nesse momento. Não há um momento também agora eu posso mediar ou não, o processo está no judiciário, pode mediar, conheça a mediação extrajudicial, a mediação privada, que ali a gente consegue trabalhar com mais tempo, trabalhar melhor aquela questão do conflito. E eu tenho certeza que as pessoas que conhecem a mediação, de verdade, elas voltam. Quero agradecer a oportunidade, dizer que o diálogo, como eu sempre costumo finalizar, o diálogo constrói soluções inteligentes também, porque a que custo tu vai ficar anos brigando no judiciário com altos custos, com gasto, e lembrando que o que você vai pagar para o advogado, para o mediador, isso é investimento. O gasto é aquela briga toda de custas no judiciário e anos, e às vezes tu vai ter uma sentença lá no final que não vai ser nem mais útil, porque já passou aquele conflito, já se resolveu ali de uma forma que o tempo, né, pela demora ali, não tem mais eficácia. Carlos, qual é as tuas redes sociais? Carlos Eduardo Chiapetta, CHIAPETTA, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn também. Pessoal, sigam o Carlos, né? Vocês viram aqui que é uma pessoa que tem muita bagagem, tem muito a contribuir, e todos nós que trabalhamos com o Poder Judiciário, todos nós que trabalhamos com pessoas, temos muito a aprender sobre mediação e o quanto que esta medida resolutiva e assertiva vai nos ajudar a ajudar o mundo dos condomínios. Obrigado a vocês que estiveram conosco nesse episódio, sempre uma alegria, e agradecer muito aqui ao Carlos, agradecer muito a Sex, na pessoa da Andrea Resch, que captou esse grande ser humano aqui. O Carlos além de um grande profissional, ele é um grande ser humano, que a gente tem muito orgulho aqui de ter ele na comunidade dos experts, ter ele como nosso colega. Obrigado ao nosso patrocinador LCD, meu amigo Marcelo Décimo, agradecer ao meu amigo Márcio Espímpolo, do Condomínios pelo Mundo, e o Serjão Craveiro, do Conase. E a nossa Anacom também. Um grande abraço. Na dúvida, chame o mediador, mas chama o jurídico. Que o condomínio pode. O condomínio pode. Abraço, gente. Até a próxima.